todos, amém? Amém. Aleluia, Deus. Cadê o pastor dele? Amados, podemos assentar um pouquinho, por favor? Só um minutinho, por gentileza. Eu quero, antes de começar a ministração, eu quero chamar aqui à frente meu querido músico irmão Guilherme e a sua namorada Poliana, que nós vamos estar abençoando as alianças dos mesmos aqui. Vamos recebê-los com uma salva de palmas para Jesus. Maravilha. Aleluia, Senhor. Vamos estar dizendo algumas palavras diante dos irmãos. Eu gostaria que vocês tirassem as alianças para a gente poder consagrar aqui. Vem aqui a minha esposa como auxiliar, a missionária Helena vai segurar as alianças aqui. Vem, fica do meu lado aqui. Nós já estamos fazendo já a chuteira de prata em dezembro, né? 25 anos de casado. Aleluia. Graças a Deus, né? Amados, a palavra de Deus diz algo muito importante, que o amor, ele é paciente, bondoso, não se irrita. Então veja bem, quando você estiver namorando alguém, essa pessoa deverá ser escolhida por Deus. Não queira escolher você, a pessoa que vai se casar com você, porque sem Deus você vai escolher errado, depois vai sofrer. No caso dos dois aqui, eu tenho a certeza que foi Deus. E também com relação a alguns que aqui já vieram e que eu orei e busquei a face de Deus para abençoar o relacionamento. Deus os colocou juntos para trilharem a caminhada da fé. E o namoro serve para mostrar como vai ser o casamento. Então veja bem, o seu namoro, se ele tiver briga no começo, no meio e no fim, significa que o seu casamento vai ser muito pior. Então, seu namoro tem que ser um namoro de entendimento, tem que ser um namoro abençoado. O namoro que não é abençoado por Deus, ele é cheio de intriga. Quando Deus abençoa o namoro, o casal tem que fazer a sua parte. E qual é a parte que cabe ao casal? Sempre quando se encontrarem, lerem a Bíblia junto, fazerem uma oração. Você vai namorar, filho? Vou. Quando você chegar para namorar, a primeira coisa, faz uma oração, lê uma parte da Bíblia. Quando for embora, faz uma oração, lê uma parte da Bíblia. E que seja assim no teu casamento também, para você ter uma vida abençoada. Se está tendo briga, dobra o joelho no chão, ora ao Senhor para que essas brigas cessem e seja humilde. Se as brigas continuarem, se separa, porque senão você vai levar maldição para o teu casamento. Significa que não foi Deus que escolheu, significa que foi você. Então o tempo vai mostrar, e o tempo tem mostrado que esse casamento, que esse casal que vai se casar futuramente, que ainda não é um casamento, já quero fazer o casamento, que esse casal que está aqui, irmãos, foi unidos por Deus, se entendem. Eu nunca vi o irmão Guilherme tão contente, né? Então, ele está uma benção. Os outros relacionamentos dele, ele ficava sempre tristinho, cabeça baixa, até que ele ouviu a voz de Deus e soube esperar. Aleluia. A Poliana também é uma menina de Deus, né? Ela já foi batizada no Evangelho Quadrangular, recentemente, inclusive está de parabéns, melhor escolha que você fez na sua vida. E você que não é batizado, quer ser batizado, venha falar com o pastor que você precisa passar pelo batismo, amém? É importante o batismo. Então eu quero dizer para vocês uma coisa: continue nessa jornada de fé, continue se amando, continue se perdoando. Quem uniu vocês foi Jesus Cristo. Um dia vocês vão se casar, vão ter filhos, vão ter muitas bênçãos. Continue juntos nesse ministério de fé. Parabéns, parabéns por essa união. A Bíblia diz que quem encontrou uma mulher alcançou a bênção de Deus. Quem encontrou a bênção de Deus, você também encontrou. Eu faço votos que vocês continuem sendo felizes, cheguem ao noivado e ao casamento. Eu vou ungir agora as alianças. Estenda suas mãos para cá em nome do Senhor Jesus. Semana passada eu fiz, semana retrasada eu fiz a do Lucas, né? Da namorada dele. E hoje nós estamos fazendo a do Guilherme, junto com a Poliana. Nós ungimos essa aliança em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E que essa aliança lembre o casal, essas alianças possam lembrar o casal
da aliança que eles estão fazendo com Deus, de serem fiéis até o fim, respeitando-se, tendo santidade no namoro, castidade, que ambos se lembrem que só poderão se conhecer intimamente no casamento. Essa é a vontade de Deus. Para ter um namoro abençoado, um noivado abençoado, um casamento abençoado, o casal tem que se conhecer intimamente só no casamento. Então, meu Pai, que essas alianças sirvam para lembrá-los da aliança que eles estão fazendo com o Senhor, e que eles sejam felizes nessa união, no noivado também e também no casamento, e que seja um exemplo para os outros jovens, um exemplo de entendimento, de mansidão, de respeito, de amor. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode pegar a aliança aqui, na mão da missionária dela, colocar na sua amada. Glória a Deus, aleluia. Pode pegar, querido, por favor, colocar na sua amada. Glória a Deus, deixa eu dar os parabéns. Comigo não vejo da minha esposa, né? Glória a Deus. É assim, irmãos, namoro cristão é assim, santidade, oração. Pode voltar para os seus lugares, muito obrigado, Deus abençoe. Palmas para Jesus mais uma vez. Para se colocarem de pé, abrirem as suas Bíblias, por favor, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4. Quase no finalzinho do Novo Testamento lá, né? Não tanto no final, mas também nem tanto no começo. Mas também não está no meio, está para lá do meio. Entre Gênesis e Apocalipse. Entre Gênesis e Apocalipse. Efésios 4. Verso 1. Eu estarei fazendo a leitura em voz alta e você, por gentileza, acompanhe com uma leitura silenciosa. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fosse chamado, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Até aqui está bom. Pode fechar a tua Bíblia, fechar também os teus olhos e orar comigo nesse momento, por favor. Amado Deus e Senhor dos exércitos, é no nome de Jesus que em oração continuamos na tua santíssima presença, meu Pai e meu Deus. Que toda distração, conversação paralela, só possa conversar aquele que tiver alguma coisa, meu Pai, de dúvida durante a palavra, ou algo que realmente não der para esperar. Mas que toda conversação paralela, que toda distração, que toda a seta do diabo maldita e maligna saia em nome do Senhor Jesus. Pensamentos de preocupação, de ansiedade, saia em nome de Jesus. Inquietação do diabo, saia em nome do Senhor Jesus. Nervosismo e ira, saia em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, a tua igreja agora clama pela tua palavra que será pregada. Meu Deus, que o Senhor cresça e eu diminua, e que pelo abrir da minha boca, aleluia, glória a Deus, seja ministrada a palavra do teu Santo Espírito, e durante essa palavra que haja cura, revelação, libertação, milagres acontecendo aqui, em nome do Senhor Jesus, principalmente a tua salvação, que não haja distração na nossa mente e no nosso coração, antes haja comunhão contigo. Pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. Palmas para Jesus. Podemos assentar. Aleluia. Amados e queridos, em nome do Senhor Jesus, a mensagem de hoje tem por título Unidade da Fé. Nós precisamos ser unidos na nossa fé em Cristo Jesus. Unidade da fé.
Jesus certa vez disse que uma casa dividida contra si mesmo, ela não prevalece. Uma casa dividida contra si mesma, ela não prevalece. Então, amado, Paulo fala para nós sobre a unidade da fé, dizendo o seguinte no primeiro versículo: rogo-vos. Quando ele fala rogo-vos, irmão, preste atenção. Ele está falando assim para você: por favor, preste atenção. Rogar é suplicar a atenção de alguém. Paulo começa essa carta, inspirada pelo Espírito Santo, como bem todas as cartas que ele escreveu, pedindo para a igreja que se encontrava em Éfeso prestasse atenção naquilo que ele estava falando, se concentrasse. Ele estava suplicando que a igreja do Senhor Jesus andasse na vocação que foi chamada. Andasse na vocação que foi chamada. Vocação é uma palavra de origem grega, na qual se pronuncia klesike, que significa chamado a viver uma vida exemplar. Significa também vocação, significa chamado, dom, talento e responsabilidade. Tem esses 4 significados segundo o dicionário da língua portuguesa. Vocação significa chamado, talento, significa dons e responsabilidade. Deus derramou sobre cada um de nós dons. Tem pessoas que têm um dom, tem outra que recebeu 2, tem outra que recebeu 3, tem outra que recebeu 4, tem outra que recebeu 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Você recebeu de Deus um dom importante. Quem sabe aqui, entre os irmãos da igreja, quais são os dons que você tem? Quem sabe que tem dom, levante a mão. Quem tem dom aqui, levante a mão. O restante, quem não tem, levante a mão. Quem não tem dom, levante a mão bem alto. Quem está na coluna do meio, não votou nem no outro, levanta a mão. Nós temos coluna do meio aqui também. Ninguém preferiu votar nulo, né? Votaram nulo. Tem gente que não levantou a mão para nenhuma das 2 opções. Então, irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Em nome de Jesus, todo mundo tem dom. Até você que levanta a mão que não tem, você tem. Aleluia. Glória a Deus. Se você acha que não tem, é engano seu, porque você tem. E se você pedir para Deus e perguntar qual é o seu dom, Ele vai te mostrar. Primeiro, se você não tivesse dom, você não teria aceitado Jesus por Senhor e Salvador da sua vida. Quem já recebeu Jesus por Senhor e Salvador, levante a mão. Glória a Deus. Amém, Jesus. Não teve voto indeciso agora, todo mundo votou que sim. Então, voto nulo e branco não teve. Então, amados, se você recebeu, juntamente com essa oração que você fez, recebendo Jesus por Senhor e Salvador, você recebeu um dom. Pode ser o dom de orar por alguém, pode ser o dom da paciência, pode ser o dom da fé, pode ser o dom de pregar o Evangelho, pode ser o dom de colocar as mãos sobre os enfermos e orar por ele, pode ser o dom da caridade, que é o dom de fazer bem ao próximo, doar um pacote de arroz, um quilo de feijão para algum necessitado, ou uma cesta básica, às vezes até ajudar financeiramente o irmão que está necessitado, porque tem igreja que só prega dízimo, nunca prega para você ajudar o irmão que está necessitado, porque se ajudar o irmão que está necessitado, o dízimo vai cair, e a caridade fica lá embaixo. Ninguém exercita a caridade, a pessoa acha que só porque ela deu o dízimo e a oferta, ela já vai para o céu direto, sem escala, né? E salvação não se compra, não é assim que funciona com Deus, né? É importantíssimo o dízimo e oferta, né? Não deixe de dar, mas não é isso que vai levar você para o céu. Então são vários os dons que Deus tem derramado. E Paulo ele fala assim, que a pessoa tem que perguntar a Deus, se ela não sabe o dom que ela recebeu,
para continuar exercendo esse dom. Se você for chamado para orar, continue orando pelas pessoas, porque o dia que você parar, Deus vai cobrar de você, e a sua vida não vai para frente. Se você for chamado para colocar as mãos sobre os enfermos e orar, coloque a mão sobre os enfermos e ore, porque se você não fizer isso, a sua vida não vai para frente. Se você for chamado para pregar o Evangelho, pregue o Evangelho. Como pastor, pregue o Evangelho como pastor, porque se não fizer isso, a vida não vai para frente. Ou como missionário. For chamado para evangelizar, distribui folheto, distribui a folheto. Porque se você não distribui folheto evangelizando, sua vida não vai para frente. Paulo ele fala que você tem que ficar na vocação que Deus te chamou. O inimigo, se você é músico, ele vai tentar te tirar da música. Se você canta para Jesus, ele vai tentar tirar você do louvor. E eu quero que você entenda uma coisa importante: viver em unidade é viver em comunhão com a igreja. Ou seja, eu não posso me isolar sozinho e tentar buscar Deus sozinho. Eu preciso me unir com vocês para buscar a Deus. Você precisa se unir com o teu irmão e com a tua irmã para buscar a Deus. Repreende Jesus dessas músicas infernal, em nome de Jesus. Mas, amados e queridos irmãos, você precisa e eu preciso nos unirmos em Cristo para buscarmos a Deus. Porque se nós não nos unirmos, o diabo vai vencer. Mas se nós nos unirmos, ele vai perder. Aí eu pergunto algo para você muito importante: você quer vencer? Eu também quero. Aleluia. Só que para nós vencermos, nós temos que nos unir. E como que funciona essa união? Eu vou falar daqui a pouco como que funciona essa união. O primeiro passo dela é obedecer a Deus. Agora eu pergunto para você: você está obedecendo a Deus? Você tem se esforçado para obedecer? Irmãos, sem sacrifício não tem como você agradar a Deus. Não tem como você agradar a Deus. A palavra de Deus, Jesus disse assim, que você tem que sacrificar a sua carne. Se você der tudo que a sua carne pede, você vai sair da igreja. Sabe por quê? Porque você não vai ter força para servir a Deus, você não vai conseguir se unir com o teu irmão. Você vai achar que todo mundo está te perseguindo, que estão falando mal de você, que o grupo de louvor não te respeita, que o pastor é muito duro com você. Você só vai ver falha em todo mundo. Você não vai conseguir entrar naquilo que o apóstolo Paulo fala aqui: eu suplico para vocês, eu que estou preso no Senhor. O apóstolo Paulo, irmãos, escreveu essa carta quando estava na cadeia. Mesmo na cadeia, esse homem continuava pregando. Continuava pregando e fazendo bem. O diabo, ele copiou da Bíblia algumas coisas para fazer o crime organizado. Você sabia disso? O preso que aumentou, o cabeça da criminalidade, ele está lá na prisão dando ordem para os seus súditos das trevas aqui no mundo. O pior da Bíblia. Paulo, nem preso atrás de grades frias na escuridão do calabouço, deixou de escrever e alertar a igreja. E você fica desanimado, ou eu fico desanimado, quando o diabo já começa a fazer pressão, irmão. Quando o inimigo começa a querer já rosnar para você, para destruir sua vida e mostrar garra, a primeira coisa que você quer fazer é desistir, é olhar para trás, é voltar. Irmão, lembra de uma coisa, querido. Põe algo na tua mente que eu também quero pôr na minha e estou colocando. Você não vai ficar aqui para semente, nem eu. Nem eu. Uma hora nós vamos partir, irmãos. E se você não estiver preparado, lamento dizer, vai para a escuridão. Vai para a escuridão. A palavra de Deus diz assim, lá nos Salmos: preparado está meu coração, Senhor, para te louvar. Deus não quer, até para vir na igreja você tem que se preparar. Você sabia disso? Porque senão você vai dormir no banco da igreja. Porque você vai fazer churrasco, vai nadar, vai fazer tudo quanto o mundo pede para você. Aí você vai trazer só a carcaça para a igreja. A carcaça vem. Não vê na hora de acabar o culto para chegar em casa e dormir. Como você se prepara para vir no culto? Você não prepara nada. Você tem que pegar o dia de culto, com exceção da quarta-feira que não dá, o domingo, jejuar, irmão. Não precisa ser todo domingo, mas pelo menos uns 2 domingos por semana. Quando você não puder vir, não puder jejuar, o
Os outros 2 domingos que você for fazer churrasco, for fazer festa, pode fazer, mas pare um determinado horário para você descansar, para você orar. Porque senão você vem para a igreja e o inimigo fica jogando seta. Ai, não para mais de falar, eu quero ir embora, estou cansado. E você vai dormir no banco da igreja. Até para vir na igreja, o diabo luta com você, para que você chegue aqui só no pó. Para você entrar vazio e sair vazio. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. Então até para vir na igreja você tem que ter santidade, tem que se preparar. Faça um jejum, irmão. Cante louvor, ore, descanse, para você chegar na igreja inteiro. Não deixe só o pó para Jesus. Não deixe só a carcaça, irmão. Porque Deus, Ele quer usar você, mas para te usar, a palavra tem que entrar na tua vida, mas ela só vai entrar se você estiver recebendo. E para receber, para mim receber, eu tenho que estar em condições de receber. Se eu chegar aqui cansado, eu não vou conseguir prestar atenção no culto, salvo algumas exceções. Se Deus vê que você trabalhou, que você não teve opção, Ele vai fazer você entender. Agora, se Ele sabe que você teve a opção de descansar e se preparar e não se preparou, você não vai entender a palavra. Você vai entrar vazio e vai sair vazio. E assim vai ser comigo também. Rogo-vos, irmãos, eu que sou preso do Senhor, continue pregando, falando do amor de Deus, ainda que você esteja com um problema financeiro, ainda que você esteja sendo perseguido, ainda que hoje você não consiga ver resultado daquilo que você está plantando, continue servindo a Deus, porque eu vou dizer uma coisa para você: a tua bênção vai vir, e vai chegar recalcada, sacudida e transbordando. Outra coisa, pergunte para Deus o dom que Ele te deu, porque Ele te deu. Coloque esse dom em prática, não saia da vocação que Deus te chamou, porque se você sair, você vai perder. E Deus não te chamou para perder, Deus te chamou para vencer. Lá na cadeia, Paulo continuou falando do amor de Deus. Fique na vocação que você foi chamado. Vocação é dom, é talento. Vocação é responsabilidade, é chamado de Deus. Você tem chamado. Se você foi chamado para trabalhar com a parte social da igreja, continue trabalhando com a parte social. Se envolva nos trabalhos da igreja. Você foi chamado para alguma coisa. Você não está aqui para ser uma pessoa que entra na igreja, vê o culto acontecendo e vai embora. Você tem um chamado de Deus. Glória a Deus. Eu tenho um chamado de Deus. Tem pessoas aqui que têm mais de um chamado, mais de uma vocação. Coloque em prática. Uma casa dividida não tem vitória. Se você começar a ter briga na tua casa, sua família não vai para frente. Se você não orar, não buscar, não tomar uma providência, não vai para frente. A igreja, se não tiver união, não vai para frente. Então, o primeiro passo é obedecer Jesus. Segundo, fique na tua vocação. Terceiro, obedeça o pastor da igreja. Vai haver momentos em que eu vou tomar decisões que vocês não vão entender. E aí, vai ficar uma dúvida no seu coração. Né, Gabriel? Vai ficar uma dúvida, né? Será que o pastor está certo ou errado? E na dúvida você tem que proceder de que forma? A dúvida não vem de Deus, mas na dúvida tem que proceder de que forma? Hebreus 13, 7, 13 e 17, 13, 7 e 13 e 17. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai. Primeira coisa que você tem que ver: o pastor que prega, que é o pastor titular da igreja, está sendo um exemplo de vida para você? Se está, então obedece o que ele está falando. Hebreus 13, 17, obedecei aos vossos pastores, se sujeite a eles. Filho, não importa se você está com dúvida, se o pastor falou uma coisa para você, obedeça. Não significa que você tem que ser um robozinho. O pastor está aqui com o controle remoto. Vem aqui, Rafael, por favor, dá um exemplo para você. Controle remoto, senta lá, irmão. Apertei o botãozinho, senta naquela cadeira, apertei o botão, lá, senta no outro. Vou apertar outro botãozinho para levantar, levanta, anda. Aí, esse é o cristão controlado pelo pastor, não tem mente própria. Não significa que ele não pode discordar de mim, ele pode discordar. Ele pode até me indagar sobre uma decisão minha, e deve ser assim, mas a última palavra é do pastor. Ainda que ele não entenda, ele tem que aceitar, porque a Bíblia diz: obedecer aos vossos pastores, filho. Uma casa dividida contra si mesmo não prevalece. Obrigado, filho. Deus abençoe, viu? Deus abençoe.
Ele não é um robô, é um servo de Deus. Tem igreja que o pastor pede para a pessoa vender a casa, o carro, levar tudo na igreja. O irmão faz assim, ele senta, levanta e vem, não questiona nada. Por isso que está se perdendo. Aqui não acontece isso, graças a Deus. E se você tiver dúvida em alguma decisão que o pastor tomar, pergunte para ele. E se ele falar que vai ser daquela forma, aceite. Porque Deus colocou ele como pastor, não você, senão colocaria você. E nós temos que aprender isso de Deus, irmãos. Nós temos que aprender de Deus. E se você não conseguir obedecer o pastor da tua igreja, você não vai conseguir obedecer Jesus. Não vai conseguir. Eu não estou falando isso para minha glória, não, estou para a glória de Deus. Então, para ter união, você já viu um exército que o general fala alguma coisa e passa pelo coronel, sargento, todo mundo vai obedecendo. Já viu o soldado questionando ordem? Não questiona, só se o comando estiver errado, ele tem o direito de questionar. Se o comando estiver errado. Mas soldado, irmão, obedece. Sem questionar. E se questionar, ele pode ser preso. Mas ele pode questionar se o seu superior estiver tomando uma decisão errada. Ele pode questionar. Só que ele tem que ir na certeza, porque se ele questionar erroneamente, ele pode ser preso. Então Deus não quer que você seja preso pelo diabo, Ele quer que você seja livre pelo Espírito. Amados e queridos, vamos ter unidade na fé. Bom, irmãos, ter bondade é respeitar as pessoas, é ajudar as pessoas. Isso é ter bondade. Ele fala que você precisa suportar as pessoas. Precisa suportar. O que significa suportar? Vou dizer em português claro. O irmão é chato a beça. O irmão é chato. É chato. Toda hora questiona, toda hora fica brigando. Eu tive até um caso na igreja desse tipo não faz muito tempo. Nunca a pessoa estava feliz com nada. Há uns 3 anos mais ou menos. Nunca estava feliz, só questionava, questionava dali, só ele estava certo. Via fala em todo mundo. Era chato demais, né? Vou ser hipócrita falar que não era chato. Mas eu suportava, porque a Bíblia mandava eu suportar. O camarada era chato. Pensa numa pessoa chata, assim mesmo, chato. Como se diz no mundo, era xarope. Mas eu tinha que suportar, irmãos, porque a Bíblia manda eu suportar. A Bíblia fala que se eu não suportar o xarope, irmãos, a igreja não vai ter união. Eu tenho que suportar. O xarope é ruim. Aquele xarope que você toma, que não tem adoçante, é amargo. E quando você dá para a criança, ela faz aquela cara feia. Tem que tomar ainda chorando. Chorando. Era assim, eu até chorava, irmãos. Fazia até cara feia lá no espírito. A cara fica, o pastor tem que estar sorrindo, mas no espírito estava com aquela cara torcida. Que eu tenho que suportar, irmãos. A Bíblia está pedindo. Então eu falo para você, amado, suportar uns aos outros. Se aparecer uma pessoa dessa, eu acredito que não tenha, mas se aparecer, suporte, irmão. Por amor a Jesus Cristo, por amor à obra dele, tem que suportar. Na sua casa, suporte as pessoas que estão convivendo com você. Se você vê que a pessoa está abusando da sua autoridade, você como pai tem que tomar uma autoridade. Você como marido tem que tomar uma decisão e colocar o pingo no i. Às vezes você tem que fazer escolhas, assim como o pastor. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo 3, veja bem, o apóstolo Paulo foi uma pessoa que, por amor ao reino de Deus, preferiu ficar sem se casar. Com o passar do tempo, ele percebeu que isso não seria bom para os ministros de Deus. Aí direto no pastor Robson para ele casar com a minha irmã. Com o passar do tempo, ele percebeu que isso não seria bom para os homens de Deus. Os homens de Deus que estavam na frente do ministério, eles precisavam constituir família, porque se não tiver família, como é que vai dirigir a igreja? É porque na família você encontra problema financeiro, às vezes a esposa está aborrecida, às vezes o filho. E a igreja é a mesma coisa. O pastor é pai na fé de todos, tem muitos filhos. Nós somos uma família. Então o apóstolo Paulo fala lá para Timóteo, meu filho, 1 Timóteo 3:1, só coloque no pastorado homens que forem casados, tiverem bom exemplo familiar, homens que
estiverem dirigindo a sua família. Por isso que o pastor Robson vai casar, não vai demorar muito. Vai aceitar, já fez a bênção, ó. Então, irmãos, por isso que eu falo para vocês, se você está tendo dificuldade de servir a Deus sozinho, ore, pede para Deus preparar uma pessoa para você, e Ele vai preparar. Agora, não se precipite, porque senão, viu, irmã, você vai ser só usado. E aí, quando você estiver satisfeito, o seu parceiro vai descartar você. Porque os homens do mundo são assim. É por isso que o pastor prega a santidade até no namoro. Então peça para Jesus. Deus, Ele quer que você seja feliz na vocação. Uma família dividida contra si não prevalece. Uma igreja dividida não prevalece. Tudo começa na obediência a Jesus, você executando o seu dom, obedecendo o pastor. Esse 3 primeiros passos para você ter unidade na fé dentro da igreja. Outra coisa importante, o diabo pega a gota de água que é o teu problema e faz uma tempestade, e você fica assustado. Eu fico assustado. Ah, meu Deus, que coisa, já aconteceu comigo. Esse ano aqui eu tive o inimigo lançou uma seta no meu coração, e eu comecei a esquecer da minha vocação de pastor. Eu já comecei a ficar preocupado com algumas coisas. E o desespero parece que vai nos levar para a depressão. Dobrei meu joelho no chão e orei. Tão logo eu orei, o Senhor me tirou daquela depressão que estava se iniciando. Foi uma coisa que durou 1 hora de luta espiritual ali, orando e inimigo tentando, eu orando e inimigo tentando. Aí eu falei, então é assim, então eu vou para o jejum. No jejum eu ganhei, irmãos. E tem demônio, aleluia, glória a Deus. Se você ficar só assim, ó, na ansiedade, você vai lá, come aqui, come lá, estou preocupado, só a comida para dentro, você ganha peso e perde a bênção. Ai, pastor, estou ganhando peso, vai aqui, ó. Ai, essas coisas não vai dar certo. Estou sem sono, levanto à noite, preocupado, estou sem, não vai dar, nossa, que problemão. Primeira coisa que faz, aí abre a geladeira, ó. Irmão, dobra o joelho na madrugada, vem de lá na geladeira e abrir e comer, dobra o joelho, jejua. Ah, pastor, é mais fácil comer do que jejuar e orar. Irmão, aí você não vai ter vitória. Em vez de abrir a geladeira à noite, dobra o joelho no chão e ora. Você vai ver como que as coisas vão mudar. Você vai ver que quem vai dar as ordens para o diabo é você. Aleluia, glória a Deus. E não o inimigo vai dar ordem para você, você vai dar ordem para o inimigo. Porque a palavra de Deus diz assim em Lucas 10: eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Tem alguém na igreja que você tem que suportar? Suporte, irmãos. Suporte por amor da palavra de Deus. Tem alguém dentro da tua casa que está tendo que suportar? Suporte, irmãos, por amor à palavra de Deus, porque Deus sabe o que está falando. Porque se você não suportar, a pessoa mais prejudicada é você, não é Deus. E Ele não quer que você seja prejudicado por isso. Está falando com a gente. Unidade da fé. Nós temos que aprender a viver em unidade da fé, através da obediência, através dos nossos dons e vocação sendo colocada em prática. O inimigo não pode bater o pé e você deixar a vocação sua, se esquecer de que você tem um chamado de Deus. Mesmo você que ainda não sabe, você já recebeu de Deus uma vocação, um chamado, um dom, um talento. Comece a perguntar para Deus: Deus, qual é o meu talento? Porque enquanto você ficar acomodado, enquanto você não lutar, enquanto você não executar aquilo que Deus colocou no teu coração em prol da obra dele, as coisas não vão mudar. Enquanto você só pensar em você, as coisas não vão mudar. Quando alguém perguntar para você se está bem, você fala pela fé, as coisas estão bem. Aleluia, Deus. Só fale com o teu pastor de confiança ou com os obreiros da igreja quando as coisas não for bem. Profetize bênção na tua vida. Se você está tomando remédio em vez de fazer bem, está fazendo mal, irmão, é porque você tem que parar. Uma coisa que não precisa nem falar. Com toda a humildade, seja humilde. Uma vez vamos fazer isso de novo na igreja. Uma vez eu fui lavar o pé dos irmãos. Eu não sei se eu expliquei direito ou não, né? Mas o irmão pegou e falou assim: pega o sabonete lá e a toalha. O irmão correu lá, pegou o sabonete e a toalha para me lavar com o sabonete e já enxugar. Mas a lavagem dos pés que Jesus fez
Na verdade, ele não estava querendo lavar o pé para deixar limpinho. Ele estava querendo mostrar o que é servir. E servir, às vezes, requer que você seja humilhado. Se você é uma pessoa que não aguenta ser humilhada, você nunca vai conseguir ser humilde. Nunca vai conseguir. Para você ser humilde, você tem que passar por humilhação. E passar por humilhação, irmão, significa que alguém vai te desprezar. Significa que alguém vai zombar da sua fé. Significa que às vezes as situações desse mundo vai te fazer sentir um zero à esquerda. As suas lutas vai te fazer sentir um zero à esquerda. Mas se você é uma pessoa que tem humildade, você não vai ligar para isso aí. Porque você sabe que Deus vai te exaltar. Aleluia. Aprenda a ser humilde. Respeite o teu próximo, ame ele, suporte ele. Suportando uns aos outros com amor. Se o irmão que você, que está te aborrecendo, vir cumprimentar você, se torcer o rosto, virar a boca para entortar a boca, o irmão vai perceber que você está suportando sem amor. Ah, pastor, eu vou suportar, né? Fazer o quê? Não. Vou suportar, né? Não, isso não. Suportar com amor, irmãos, é suportar sem reclamar. Suportar. E isso muitas vezes Deus faz com que aconteça dentro de casa. Se você não está conseguindo suportar lá, irmão, tem que orar, ser humilde, irmã. Se humilhar. Procure aguardar, versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da fé, pelo vínculo da paz. Nós temos que ser unidos em Cristo Jesus. No versículo 3, eu acabei de ler algumas traduções, está escrito o seguinte: esforçando-vos para que a paz do Espírito Santo esteja em vós. Esforçando. Irmãos, se nós não nos esforçarmos, nós vamos perder. E quem perde não é só a igreja, é você também na sua vida particular. Esforça, irmão. Esforça. Você tem lutado? Tem se esforçado para parar de fumar? A Bíblia está mandando esforçar para parar de beber, de usar droga. Eu tenho me esforçado para fumar. Você tem conseguido? Não, então tem que se esforçar mais. Você tem se esforçado para parar de prostituir ou adulterar? No caso, as pessoas que assim agem. Se não se esforçar, você nunca vai para frente. O prazer que você tem naquele momento, porque você não está casado, lá na frente vai sair caro. O diabo vai cobrar o olho da tua cara. Vai cobrar como se estivesse arrancando um órgão seu, porque ele não dá ponto sem nó. O prazer agora do pecado, lá na frente, vai trazer a desgraça. Por isso que Deus ele pede para você fazer o que é certo. Se esforce, porque se você não se esforçar, Deus vai cobrar de você. Deus poderia fazer assim, e as coisas acontecerem, mas não faz, sabe por quê? Porque senão vão ficar acomodados. Deus não quer ninguém acomodado, Deus quer lutando. Deus quer que você lute. Deus quer que você se esforce. Ah, pastor, mas eu estou tão dependente disso aqui, que parece que vai arrancar um pedaço. Mas é isso que Deus quer fazer. Ele quer te ensinar a amar tanto Ele, que você esteja disposto até mesmo dar um pedaço da sua vida para Ele. Porque com relação a você, Ele não deu só um pedaço, Ele deu toda a vida dele por você e por mim. Amém? Aleluia! Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Ele está dizendo aqui que a igreja é um corpo, assim como uma pessoa. Pensa numa pessoa: cabeça, olhos, boca, orelhas, mãos, barriga, pés, assim por diante. A palavra de Deus diz que a igreja é noiva. Se é noiva, ela tem olhos, tem boca, tem orelha, tem pescoço, tem mãos, e assim por diante. Eu quero glorificar muito a Deus, porque ainda que eu não seja nada e nem superior a você, Deus tem me dado muitas revelações e vai dar para você também se você buscar.
Estava eu num propósito de jejum orando. Fiz um propósito de jejum com Deus uns tempos atrás, algumas semanas atrás. Estava orando em jejum. Um dia que eu peguei de folga durante a semana. Poderia estar lá desfrutando, assistindo TV, fazendo um monte de coisa. Mas eu sei que eu preciso fazer isso, é para o meu bem, é para o bem da igreja. E tem que aprender isso aí, irmãos. Primeiras coisas de Deus. Primeiras coisas de Deus. E eu fui lá, jejuando, orando. Não vou dizer quanto tempo de oração, porque aí já passa a ser hipocrisia, né? É bom não falar para você quanto tempo eu fiz de oração, mas nem quantas horas eu fiz eu vou falar. Mas eu estava num propósito com Deus. E Deus me deu uma visão e um sonho. Primeira visão que eu tive, nítida, como se eu estivesse vendo um filme na TV. Eu vi uma mão aparecendo. A minha esposa viu uma mão também, dependendo do tempo, numa igreja que nós estávamos, quando os pastores estavam orando, eu vi uma mão. Uma mão direita de uma mulher. Uma mão muito delicada, daqui para frente só, estendida assim para mim. Vi claramente, sem estar dormindo, não estava dormindo. Apareceu na minha frente a mão. As unhas dessa mulher era uma unha muito cuidada, não tinha um esmalte colorido, era tipo uma base que tinha clara. E as unhas, não tinha cutícula, era uma mão muito perfeita, delicada, bonita. E tinha um anel no dedo direito, com pedras preciosas, inclusive pedras, eu vi algumas pedras negras, e o anel era muito bonito, e aquela mão sumiu. Aí Deus ele falou para mim, que Ele está olhando para a igreja, para a noiva, mas a noiva dele, que é a igreja, no caso, Ele falou especificamente comigo com relação a essa igreja. A noiva, que somos nós, precisamos obedecê-lo mais, escutá-lo mais. O Senhor falou assim: eu quero mais obediência e sacrifício no meu caminho. Deus ele falou assim: peça para o povo não rasgar as vestes, mas rasgar o coração. Rasgar o coração. Era costume no passado o povo, quando ficava aborrecido com uma situação, quando se encontrava sendo demasiadamente provado por Deus, ou quando o diabo entrava de uma forma a perder tudo, como no caso aconteceu com Jó, eles rasgavam a vestimenta e jogavam cinza sobre a cabeça, mas o coração não estava rasgado na presença dele, não adiantava nada rasgar a roupa sem o coração. E isso foi virando um vício, de tal forma que muitas pessoas rasgavam a sua túnica para querer se mostrar, mas lá no fundo o coração não estava nem arrependido. Rasgai o coração, disse o Senhor. Rasgai o coração. E Deus mostrou, através daquele anel, que logo Ele vai vir buscar a igreja. E o anel não vai estar mais na mão direita, vai estar na esquerda, porque vai casar com a noiva. A noiva tem que se preparar, irmãos. A noiva tem que se banhar, porque noiva cheirando mal, Deus não leva para a igreja, não leva para o céu. Ele quer uma noiva com o cabelo penteado e cheiroso. Ele não quer uma noiva com o cabelo sujo e cheirando mal. Ele quer uma noiva com as mãos limpas e cuidadas, não uma mão tudo suja de tanto fazer o mal. Deus, Ele quer uma noiva com vestes brancas, ou seja, santidade, colocando na boca aquilo que agrada a Deus, não aquilo que agrada o capeta. Porque noiva com mau hálito, Deus não vai levar para o céu. Não vai levar.